A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Devocional do Herdeiro. Aqui nós estamos seguindo, na verdade, um cronograma anual de leitura da palavra do Senhor. Nós já estamos no 9º dia de leitura e se você não acompanhou ainda, você tem acesso a partir de uma playlist que tem aqui no canal. Pode ficar à vontade em abrir ela e você vai ter a sequência. Você pode ir lá e ouvir todos os áudios para acompanhar. Não esqueça de escrever no final um comentário dizendo aí que você leu e cumpriu esse dia, que você conseguiu vencer esse dia junto comigo. Amém? Para eu saber que você está lendo mesmo e está ouvindo a palavra do Senhor nesse dia. Amém? Não esqueça também de compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor nesse dia. Deus tem uma palavra para mim e tem uma palavra para você. Vamos orar e começar a leitura da palavra, que é o que nos interessa nesse dia. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, bom Deus, mais uma vez, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença, reconhecendo que só o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, bom Deus, que o Senhor é o Deus que nos guia, nos ensina através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, através do Teu Espírito Santo, nos conduza a uma leitura, Pai, que venha a nos melhorar como ser humano, que nós venhamos a crescer no conhecimento da Tua palavra e que nós possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor no nosso dia a dia. Que nós possamos ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores e que nós possamos render frutos para o Senhor nessa seara que é grande. Aleluia. Louvo por todos que estão aqui comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos conduza nessa leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com um propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa. Depois de o ter maltratado, pediu seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome é a mim que
recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Jesus lhes disse: Não proíbam, porque quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher de Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que ela estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que lhe melhor parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao seu senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Salmos capítulo 9. Louvor a Deus pela sua justiça, ao mestre de canto segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas
maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Oh Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa leitura, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos, Pai. Te louvo pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo, das minhas irmãs que estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o 9º dia finalizado, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, bom Deus. Ô Espírito Santo, que essa tua palavra possa ficar gravada no nosso coração, Pai, e que venha gerar transformação, porque a transformação parte do Senhor para nossas vidas, e o que o Senhor tem de transformação para nós é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos por tudo. Continua, Pai, mantendo em nós essa perseverança, essa disponibilidade para ouvir a tua voz e dedicar um tempo do nosso dia para a leitura da tua palavra. Eu te louvo por tudo e pela vida dos meus irmãos que aqui estão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, já se inscreve para você receber e ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do canal. Todo dia a gente tem vídeo novo aqui no canal para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você tem um amigo, alguém, um parente, esposa, filho, que você quer compartilhar essa palavra para ele, para que ele seja alcançado também, envia agora, não perca tempo, envia aí, porque a palavra do Senhor é quem pode transformar vidas, e eu creio na transformação da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.